Busca a Escritura, Santa Escritura, busca teu mestre dia a dia, busca aprender a doce história, que bênçãos ela te anuncia. Vai indaga, o Rei ordena, pede ao Senhor a salvação. Bate hoje a porta em graça plena, ali terás real perdão. O estudo de hoje é Apocalipse, capítulo 10, versículo de 1 a 11. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Você está aqui no canal Busque a Escritura. Um canal feito para pessoas sinceras e que querem conhecer a verdade para o tempo que estamos vivendo. E nós estamos estudando o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e você está convidado para estudar junto conosco, fazer uma viagem histórica e também escatológica pelas páginas deste maravilhoso livro profético que Deus nos deu para que sejamos abençoados por ele. Amém? E meu nome é Flávio Vertello, né? Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, obviamente que você pode se perder um pouco no estudo, por isso que eu lhe convido a você ir na playlist desse canal e pegar o estudo desde o começo, desde o capítulo 1. Capítulo por capítulo, versículo por versículo, sem pressa, estudando em oração ao nosso Deus para o entendimento da palavra do Senhor, tá bom? E sem mais delongas, já vamos para o capítulo 10 deste maravilhoso livro, né? Que ainda é uma continuação da sexta trombeta. Tá? No último estudo, eu só esqueci de deixar destacado para vocês o que ocorreu em 1840. 1840 foi o final dos 391 anos e 15 dias, que começou em 1449 e terminou no ano de 1840. Exatamente no dia 11 de agosto, ou seja, 15 dias depois do dia 27 de julho. Né? Que foi o quê? A derrocada do Império Turco-Otomano, a decadência daquele grande império que subjugou a antiga Constantinopla, tornando-se ali a Istambul, né? Derrotando completamente o Império Bizantino e se tornando ali a Turquia. Foi o grande império. E no ano de 1840, exatamente no dia 11 de agosto deste ano, foi a sua derrocada. A exatidão profética daquilo que está relatado ali no versículo 15 do capítulo 9, né? Que diz assim: e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Obviamente que você que está me acompanhando pela primeira vez, eu obviamente não vou me deter estudando profundamente isso. Você vai no vídeo anterior a esse, o vídeo 17, né, a parte 17 desse estudo, e lá você terá um estudo mais detalhado. Mas, ainda assim, gostaria de fazer uma recapitulação breve. Esta hora, nós estamos tratando de conversão profética. E nós já falamos aqui, e é sempre bom ressaltar, que em profecia, um dia representa um ano. Ok? Então, se um dia representa um ano, uma hora em profecia, se você fizer as contas, você vai perceber que uma hora representa 15 dias. Depois vem e dia. Dia, um ano. Então, um ano e 15 dias. Um mês tem 30 dias. Então, são 30 anos. Né? Então, 30 anos mais um dia. Aliás, 30 anos mais um ano, 31 anos. 31 anos e 15 dias. Depois vem um ano. 360 dias. Ou 360 anos. Né? Porque o calendário hebraico
judeu não é igual ao nosso 365 dias. É 360, tá? Era lunar. Tá bom? Então, juntando 360 anos do ano mais 30 do mês, nós chegamos aqui. 390. Mais um dia, 391. E mais a hora, 391 e 15 dias. Tá ok? Então, exatamente, depois do período da ascensão em 1449, passando aí 391 anos, chegamos em 1840. Tá? Dia 27 de julho de 1449 foi a ascensão aí do Império Turco-Otomano. E em 27 de julho passou-se aí 391 exatos. Só que a Bíblia falou que ainda tinha uma hora aí. Então, conta-se mais 15 dias. E nós vamos chegar a 11 de agosto de 1840, onde realmente houve ali a derrocada, a queda do Império Turco-Otomano. Tá ok? Só essa breve recapitulação. Estamos ainda dentro da sexta trombeta. E agora nós vamos entrar no capítulo 10, que ainda é uma sequência profética aqui. Uma sequência profética para nós, para o nosso entendimento. E que tem a ver com esse período aí do século XIX, aí nesse período de 1840, tá? Então vamos sem mais delongas, vamos lá. Capítulo 10, versículo 1. Diz: E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto desse anjo, né? E o rosto desse anjo forte era como o sol, e os pés como coluna de fogo. Não vamos no texto. Você pode marcar aí. Está em Apocalipse capítulo 4, versículo 3, Apocalipse capítulo 1, versículo 15 e também versículo 16. Que as características do anjo forte se assemelham e muito às características de nosso Senhor Jesus Cristo lá do capítulo 1, quando ele se encontrou com João. Tá? Então aqui, esse anjo forte aqui é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o anjo do concerto, o nosso Deus. Ok? Diz mais, versículo 2, que esse anjo e tinha na mão um livrinho aberto. Guarda essa palavra, um livrinho aberto. E pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Olha só que coisa interessante. Ele desceu e a Bíblia deixa claro para nós que ele colocou um pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E tinha na mão um livrinho aberto. A palavra livrinho aqui, ela vem do bliblaridion. Tá? É isso mesmo, que quer dizer um rolinho aberto, né? Um rolo pequeno que estava aberto, um rolo pequeno. E diz que o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra. Estamos vendo aí uma grande simbologia necessária para a nossa compreensão. O que significa pé direito no mar e pé direito na terra? E que a mensagem que ele estava na mão tem um alcance universal. Este capítulo 10, versículo 1 até o versículo 7, ela tem um paralelo claro, que nós vamos ler já agora, daqui a pouquinho, lá no capítulo 12 do livro de Daniel, do versículo 1 ao 9. Espera um pouquinho e nós depois iremos lá estudar. Tá? Diz no versículo 3 que esse ser poderoso clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Paramos aqui e vamos analisar um pouco esse texto aqui.
o anjo poderoso, ele bramou como voz de leão. A Bíblia deixa claro isso, né? E quando ele bramou, como brama um leão, uma voz de autoridade, uma voz poderosa, diz que juntamente com a voz dele saíram 7 vozes de 7 trovões, né? Só que foram vozes que não eram ininteligíveis. Tanto é que João viu que era a voz do trovão, mas ele entendeu claramente, porque o texto deixa claro isso para nós. Ele entendeu claramente as vozes de cada um desses trovões. E imediatamente, quando ele ouviu aquelas vozes, ele também queria o quê? Escrever, né? Por junto de tudo aquilo que ele estava visualizando, que ele estava vendo em visão ali, diante dele, na ilha de Patmos. Mas aí, juntamente com as vozes desses 7 trovões, que ele entendeu claramente que eles estavam falando, saiu uma outra voz que impediu João de escrever o que eles diziam. E é muito interessante isso. Aqui no versículo 4, já no final do versículo 4, que diz assim: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Obviamente que essa voz, creio eu, que é a voz de Deus o Pai. Né? O Deus o Filho estava ali, com o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, com um livrinho aberto, um rolinho aberto, né? Que bramou como leão, e que, juntamente a isso, 7 vozes, 7 trovões, mas ele ia escrever, e agora Deus, o Pai, falou: não escrevas, né? Não escrevas o que os 7 trovões falaram. E no versículo 5, analisando o versículo, diz mais: e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, ou seja, estava um alcance universal, a influência desse ser no mar e na terra, a terra toda, o planeta Terra, de forma completa, levantou a mão ao céu. E o que ele fez? Versículo 6 diz que ele fez: e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra, e o que nela há, e o mar, e o que nele há, vírgula, que não haveria mais demora. Primeiramente, nós vamos analisar o juramento desse ser maravilhoso, o nosso Salvador, né? Ele fez um juramento pelo Criador. E esse texto aqui, ele é um paralelo também do que está registrado em Êxodo capítulo 20. Abra suas Bíblias lá, Êxodo capítulo 20. Versículo 11, que diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Percebemos uma referência clara do que está registrado lá em Apocalipse capítulo 10, o que está registrado aqui nos 10 mandamentos no capítulo 20 de Êxodo. Né? Dentre os mandamentos, aqui, no 4º mandamento a respeito do sábado, no versículo 11, é uma referência clara. Dentre dos 10 mandamentos que há, o único que remete, que identifica quem é Deus, é o 4º mandamento. E o identifica como o Criador de todas as coisas. Né? O abençoador e também o santificador de todas as coisas. De todos nós. Né? Como ele abençoou e santificou o 7º dia, o sábado. Ele é identificado como Criador. Abra também suas Bíblias em Salmos 146, versículo 6, que diz assim: tem um mosquitinho aqui no rosto, que coisa. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre.
A verdade de Deus é para sempre. A verdade, a palavra de Deus é para sempre. Está escrito. Voltemos. Capítulo 10. Ainda no versículo 6, quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele jurou por aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, ele termina dizendo assim, que não haveria mais demora. A palavra que não haveria mais demora, mas o que significa isso, Flávio? Os comentaristas bíblicos, os teólogos, há um consenso, né, porque a palavra demora aqui, ela vem do grego cronos, que quer dizer tempo. Né? E há um consenso, claro, entre os teólogos historicistas, de que aqui é uma referência clara de que não haveria mais profecia de tempo. Não haveria mais profecia de tempo. Lembrando que o período em que João estava indo aqui, vendo a sequência histórica das profecias, vocês podem ver pelos vídeos anteriores, que nós estamos na sexta trombeta, já entramos no período aqui do século XIX, no período de 1840. Agora aparece esse personagem maravilhoso, suntuoso, com um livrinho aberto, deixando destacado esse detalhe, e ele jura e depois ele diz, não haverá mais demora, não haverá mais cronos, não haverá mais tempo, ou não haverá mais profecia de tempo. Né? O que significa isso, Flávio? Né? O que significa isso para nós? Para nós entendermos essa visão do versículo 1 até o versículo 6, nós teremos que ler um livro paralelo dele, né? Um livro irmão dele, que está lá em Daniel. Abram suas Bíblias em Daniel, capítulo 12, livro de Daniel, profeta Daniel, Antigo Testamento, último capítulo, capítulo 12, versículo 1 ao 9. Nós vamos ler versículo 1 ao 9. Olha só, vocês vão perceber semelhanças claras do que está relatado lá em Apocalipse capítulo 10. Né? Leremos, versículo 1. Na minha Bíblia, ela tem um subtítulo assim, Os Últimos Tempos. Opa, tá vendo? As palavras seladas. Versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel. Naquele tempo, nos últimos tempos. O grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia. Já vou logo assim, abre um parênteses, tá? Ainda não cumpriu sua profecia. Fecha parênteses. Aí continua o texto. Qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo. Todo aquele que se achar escrito no livro. Tem que estar escrito no livro, viu, meu querido? Livro da vida, tá? Aceitar a Jesus Cristo como teu salvador pessoal, tá? Não adianta só ter simpatia por Jesus, não. Tem que estar com o nome escrito no livro. É um requisito de Deus. Não é um requisito nosso. É de Deus mesmo. Versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então haverá, a Bíblia deixa claro que haverá duas ressurreições. Os salvos e outros os perdidos. Descendentes de Sete, descendentes de Caim. Ovelhas, bodes. Árvore que dá fruto, árvore que não dá fruto. Né? Virgens prudentes, virgens loucas. Dois caminhos. Só que nós vamos chegar lá mais para frente, ainda no estudo do Apocalipse. Que aparentemente, ao lermos aqui, parece que essas ressurreições acontecerão de forma simultânea, mas não. Tá? Haverá um tempo entre um e uma outra. É bíblico. Nós vamos chegar lá. Vamos com calma, cada degrau por sua vez. Diz mais o texto da palavra do Senhor. Versículo 3. Os sábios, pois, resplandecerão como resplendor do firmamento, olha, como a luz do sol.
E os que há muitos ensinam a justiça refugirão com as estrelas, sempre e eternamente. Isso aí, meus queridos. Quer ser sábio? Quer ser luz? Pregue a palavra do Senhor. Pregue a verdade. A verdade da palavra de Deus. Não negues a verdade. Porque a verdade, ela é impopular. Mas é ela que conduz à salvação. É porta estreita mesmo. Tá bom? Só assim para nós termos como estrelas brilhantes. Tá? Versículo 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Lembram-se que no texto do capítulo 10 de Apocalipse é nos dito claramente que o anjo, né, o anjo da aliança, o anjo do concerto, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o emblema do Salvador ali, ele desce com um livro aberto, um livrinho aberto, aqui o livro fechado. Vamos mais. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então o livro de Daniel, né, ele ficaria fechado até o fim do tempo, profético. E realmente isso aconteceu. As profecias do capítulo 1, aliás, a parte histórica que está relatada no capítulo 1 de Daniel, o capítulo 2, né, o capítulo 3, o capítulo 4, ali foi de fácil compreensão para muitos. Mas quando chega ali, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, a coisa realmente complicou. Ficou fechado o entendimento de muitos séculos. Mas eu tenho uma coisa para lhes dizer. Vou revelar aí um mistério, um segredinho. Muitas pessoas em várias partes do mundo, ali no final do século XVIII, início do século XIX, começaram de uma forma misteriosa, porque eu creio que é pelo poder do Espírito Santo, começaram a ser despertadas para estudar especificamente a profecia que está relatada no capítulo 8 de Daniel 8,14. Detalhe, essas pessoas não se conheciam, pessoas que viviam em vários países, entre professores de teologia, pastores, missionários e até mesmo monges, né? Até jesuítas, aqui no Chile, né? Na Alemanha, Norte da África, Inglaterra e Estados Unidos da América. Vários deles, estou citando alguns. Mas eu tenho aqui neste livro aqui, ó, neste livro aqui, que tem referências históricas, lá mostra todos os nomes envolvidos, são vários nesse período, que foram despertados para estudar especificamente Daniel 8,14. Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 8, versículo 14, que diz assim: E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, meus queridos, muitos foram despertados para entender o que significaria esse período profético e esse santuário sendo purificado. Era corrente naquele período a interpretação de que a terra era o santuário. Então, quando eles perceberam que os 2.300 dias, e eles já sabiam, né, pelo método historicista e também da tabelinha de conversão, que um dia em profecia representa um ano, 2.300 dias, que tarde de manhã representa um dia, representariam 2.300 anos. E eles começaram a perceber que no período de 1840 até 1844, até 1846, algum evento ocorreria. E eles criam que seria a volta de nosso Senhor Jesus Cristo com poder e grande glória. E aí vários nomes aí, mas eu vou citar especificamente um que teve mais vulto, foi Guilherme Miller, ou William Miller, lá nos Estados Unidos da América. Né? Foi despertado para o entendimento desse assunto. Por isso que lá em Daniel, capítulo 12, deixou claro para nós aqui, olha, versículo 4, dando uma ênfase, diz assim: E tu, Daniel,
fecha essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Em outras versões vai dizer, e o saber se multiplicará. E logicamente que muitos interpretam esse texto aqui com respeito à evolução, à grande revolução tecnológica, a revolução da ciência no mundo, em todas as suas áreas, em todas as suas esferas. Revolução industrial, tecnologia, né? Até em meados de 1700, né? O transporte mais rápido é o cavalo. Depois houve um avanço tecnológico e aí hoje nós temos aviões, jatos, supersônicos, navios, trens, carros, né? A minha querida produtora ali já está falando que meu tempo estourou, mas ainda tem muita assunto aqui. Então vamos mais. Então, obviamente, que se refere, obviamente, à ciência de forma geral, mas o texto é específico com respeito ao estudo das profecias, e principalmente dos livros de Daniel. Continuemos nosso estudo. Versículo 5. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. Esse rio era o rio Hidekel, tá? Rio Hidekel, em que Daniel teve essa visão. Ele viu dois seres, um do lado, uma margem, e o outro na outra margem do rio. E ele vendo ali a visão. Olha só o que diz aqui, versículo 6. E ele, um ser, disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Esse ser vestido de linho é o mesmo ser que João viu, que também desceu sobre as águas, um pé direito sobre as águas e outro sobre a terra. O mesmo. Né? Que tempo haverá até o fim das maravilhas? Versículo 7. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Esse tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é uma referência, nós vamos estudar isso mais claramente quando chegarmos no capítulo 12, se refere aos 1260 anos de perseguição, que começou no ano 538 da nossa era e terminou no ano de 1798. Olha lá, ó, 1798, 1840, percebe? Diz o próprio ser, aqui, lá já com Daniel, e dando ênfase lá com João, falando do mesmo assunto, do mesmo tempo, do mesmo período ali, ó, encostado ali. Final do século 18 e início do século 19. Percebe? E falou que isto ocorreria, essa questão, depois que terminasse o período de perseguição que houve, que foi de 1260 anos. Versículo 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Daniel não entendeu nada. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Versículo 9. E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Percebe, meu querido? O que foi selado lá com Daniel, lá no ano 600 a.C., for agora revelado a João ali no ano 100 depois de Cristo. Entre 600 a 100, 700 anos. Né? E ainda assim, não foi totalmente compreendida. Começou a ser compreendida de forma literal a partir do ano 1837, 1840 em diante. Percebe? Que fantástica maravilha, não é? Agora voltemos lá. Capítulo 10. Então, muitos, agora de uma forma, abranger de uma forma mais clara para vocês. Então a profecia dos 2.300 anos começou a
ser estudado por vários estudiosos e eruditos. E muitos deles criam que Jesus voltaria entre 1840 a 1844. Era corrente isso. Esses vários autores, os movimentos de reavivamento que houve através desse estudo maravilhoso. Guilherme Miller, ele era batista, tá? A igreja adventista não existia, a igreja adventista do sétimo dia, ele era batista, e convergiu a ele muitos outros pastores e pregadores de várias denominações, né? De outras igrejas, e que viram perfeita coerência nessa mensagem. A única questão que nós vamos perceber nisso, ainda de forma resumida, estou passando isso para vocês, é que o entendimento estava bem claro em respeito de muitos assuntos, mas eles erraram numa parte da interpretação. E aqui mesmo no capítulo 10 nós vamos perceber isso. Tá bom? Então, o próprio ser falou, olha, agora, com um livro aberto, ele falou, não haverá mais demora. Não haverá mais profecia de tempo. Não haverá mais cronos. Versículo 7. Mas nos dias da voz, ainda ele dizendo ainda, né? Jesus Cristo falando para João. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Nossa! Nós já percebemos que o livro do Apocalipse já é uma revelação, é muitos segredos, é muitos enigmas, muitos simbolismos. E agora ele está falando do segredo de Deus. Em outras versões vai estar escrito o mistério de Deus, né? Que se cumprirá o mistério de Deus. Você, meu querido, minha querida, você quer saber qual é o mistério de Deus? Hã? Você quer saber? Então nós vamos estudar agora. Abra suas Bíblias em Marcos capítulo 4. Que já foi revelado aos profetas, vai ser revelado para nós também. Marcos capítulo 4. Vamos, Mateus. Marcos capítulo 4. Versículo 11. Olha só que fantástico. Quer saber qual é o segredo de Deus, ou o mistério de Deus? Vamos lá. E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Aqui, nosso Senhor Jesus Cristo deixou claro que para as pessoas sinceras, que querem ouvir a verdade, todos os mistérios de Deus vai ser revelado. Mas as pessoas que estão de fora, as pessoas que não têm aquele interesse, vai ser ouvido por parábola e vai continuar sem entender nada. Vamos mais? Romanos capítulo 16. Livro de Romanos, capítulo 16. Versículo 25 até o 27. Vamos lá? Vamos descobrir qual é o mistério de Deus? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Aqui, novamente, Paulo, deixando claro para nós que a pregação de Jesus Cristo é conforme a revelação do mistério, que estava oculto desde os tempos eternos. Mas ele deixou claro que esse mistério já foi manifestado. Como? Através das escrituras, dos profetas, né? Segundo o mandamento de Deus, segundo a ordenança de Deus. Nós estamos chegando lá, né? Que mistério é esse, né, que está revelado nos profetas, nas escrituras sagradas?
segundo mandamento. 1 Coríntios 2, aqui mesmo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7 até o 10. Mas falamos a sabedoria de Deus, vírgula, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Versículo 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Versículo 10. Mas Deus nos revelou. Olha aí, revelou o mistério. Espera um pouquinho. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, um mistério que estava oculto desde os tempos eternos, os mistérios que os profetas tinham, ele já foi revelado. Vamos mais? Efésios, capítulo 1. Livro de Efésios, capítulo 1. Vocês percebem que um estudo leva a outro, meu querido? Vê como que a Bíblia é maravilhosa? Efésios, capítulo 1. Versículo 7 ao 9, que diz: em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Amém? Versículo 8. Que ele tornou abundante para conosco, em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Em si mesmo. Colossenses, capítulo 2. Vamos lá, vamos revelar o mistério. Colossenses, capítulo 2. Versículo 2 e 3. Está escrito: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, ou amor, né? Enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus. Tracinho? Cristo. O mistério de Deus é Cristo. Versículo 3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. O mistério é Cristo, meu querido. O mistério é Jesus Cristo, minha querida. É nele que estão escondidos todos os mistérios. Quer conhecer a verdade? Vai a Jesus. Se entregue a Ele. Abra o seu coração. E peça que a graça dele seja derramada sobre a sua vida. E Ele iluminará a sua mente na pessoa do Espírito Santo para você entender a sua palavra. Colossenses 4:3. Aliás, 4, versículo 2 e 3. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. O mistério de Cristo. 1 Timóteo 3,16. Que diz assim: e, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na
Glória. O mistério é Jesus. Voltemos lá, capítulo 10. Por isso que o segredo de Deus, ou o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Porque o que for mistério a eles, que não entendiam profundamente essa questão, fora revelado no tempo determinado. No tempo determinado da profecia, foi revelado a pessoa de nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. Capítulo 10, versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido. É final de ano, né, pessoal? Então já sabe, né? Final de 2020, um ano macabro, né? Um ano muito ruim para muita gente, né? Mas pela misericórdia de Deus nós estamos aqui. Versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse: toma e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como o mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, e línguas e reis. Aqui nós vemos um paralelo desse texto com Jeremias. Primeiramente nós vamos ler os textos para depois nós dar um entendimento. Jeremias, capítulo 15. Jeremias 15, versículo 16. Está escrito assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Amém? Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. Livro de Ezequiel, capítulo 2. Quem é que está com fome da palavra aí, meu querido? Vocês estão com fome da palavra? Então vamos nos alimentar da palavra, vamos? Capítulo 2, versículo 8, até o capítulo 3, versículo 4. Que diz assim: mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a causa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Depois me disse: filho do homem, come o que achares. Come este rolo, e vai, e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me: filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras. Então o que ocorreu com João na visão com o anjo também ocorreu com Jeremias e também ocorreu com o profeta Ezequiel. Entende? Então, meu querido, voltando aqui, veio a ordem do pai falando: vai ao anjo, pega o livro e come. E já foi logo avisando. Né? Aqui diz assim:
versículo 9, e fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livro, o livrinho, e ele disse-me, toma e come, e ele fará amargo ao teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. Então, Cristo já avisou antemão qual seria a reação ao ele comer o livro, o livrinho. Esse livrinho aqui simboliza o livro de Daniel, que lá fora fechado e que agora aqui, já no período de 1840, fora aberto de uma forma ampla ao entendimento e ao conhecimento das pessoas sinceras e que queriam conhecer a verdade. As profecias, o que significavam esse período mais longo de profecia, que foi os 2.300 anos. Né? Mais para frente a gente vai entrar melhor nesse assunto. No próximo estudo eu direi para vocês a data em que se iniciou esse período e a data em que terminou. Tá? Nesse estudo já não dá mais. Só vou passar agora, sintetizar os eventos que houve. João foi ao anjo. João aí representa aí o povo de Deus nesse período. Né? Cristo. O livro aberto, o livro de Daniel, foi aberto o entendimento. Ele comeu o livro. E a Bíblia deixa claro que na boca era doce como mel. Ou seja, uma mensagem maravilhosa. Uma mensagem de salvação. Cristo breve virá. Cristo está às portas. Ao final dos 2.300 anos, que mais ou menos no período, de acordo com o entendimento de alguns deles, especificamente Guilherme Miller, que seria ali em 1844, Cristo voltará. E houve ali um grande revivamento cristão nos Estados Unidos da América. E também na Europa, muitos também criam que nesse período entre 1843 e 1844 aconteceu um grande evento que alguns criam que era a volta de Jesus, sim. Então muitos ali estudaram e ficaram ávidos com fome da palavra. Açougues viraram igrejas. Igrejas lotaram tendas para ouvir a palavra. Não era a teologia da prosperidade, não era a teologia mundana da prosperidade, não tinha nada a ver. As pessoas estavam ansiosas de ver Jesus voltar com poder, grande glória e serem levadas para o céu. A mensagem era pura nesse quesito. E a mensagem foi doce. Mas quando chegou o período exato do evento, aí eles erraram a interpretação. Porque eles criam que o santuário era a terra e que a purificação era Jesus vindo do céu para purificar essa terra. Mas qual foi o seu desapontamento, que é o chamado grande desapontamento, em que Cristo não voltou? Né? Cristo não voltou. Muitos abandonaram a fé. Muitos abandonaram Cristo. Mas houve ali um remanescente que perseverou ao estudar a palavra e tentar entender o que houve. Ou seja, aquela mensagem que fora doce como mel, agora se tornara amarga como fel. E aí, os poucos que sobraram começaram a estudar aonde havia o erro. Porque estudando os cômputos, estudando mais detalhadamente aqui e ali, perceberam, não, mas... Aí foram estudar mais acuradamente a profecia e perceberam que o entendimento que eles tinham de que o santuário era a terra que estava o problema. Ao eles perceberem categoricamente, através também do livro do Apocalipse, livro de Hebreus e outros livros mais, até o Antigo Testamento, perceberam, e também através do livro de Daniel, que existe um santuário no céu, o santuário celestial, e que na verdade Jesus, ali, ao final, ali, no período, no ano de 1844, né? No ano de 1844, Cristo ele passou do santo para o santíssimo no santuário celestial. Por isso que o santuário seria agora purificado, fazendo aí o tipo encontrando o antítipo. O dia da expiação, que ocorria lá no Antigo Testamento, agora o tipo se encontrou com o antítipo. Cristo passando do santo para o santíssimo. Então a purificação do santuário era o santuário celestial. Isso aí nós iremos estudar mais acuradamente e nós vamos perceber isso categoricamente. Por isso que, aqui, no versículo 11, conclui. E ele, o anjo, disse para João, e ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Então, aqueles mileritas, o movimento milerita,
ele que achava que agora Jesus voltaria, que não precisava mais pregar o evangelho, aquela coisa toda, houve esse grande desapontamento, que foi aí o livrinho, que agora se tornou amargo, no ventre deles, de todo o movimento, um grande desapontamento, e aqui agora o reforço do anjo. Olha, ainda é necessário que ainda se profetize, se pregue o evangelho. O mundo ainda não foi alcançado completamente pelo evangelho, não. É necessário que ainda profetizes. O tempo ainda não chegou. Somente uma fase é que passou. Jesus passou agora do santo para o santíssimo, no santuário celestial. E aí já é um outro estudo. Ok? Meu querido, minha querida, o tempo estourou hoje. Mas eu tenho certeza que você que é sincero, que estuda o Apocalipse, você vai perceber perfeita coerência histórica do que nós estamos passando para vocês. Tá? Isso ocorreu realmente. E nós vemos perfeita harmonia na cronologia profética. Né? Nesse período das trombetas. E nós chegamos agora já no período aí do século XIX. Nós estamos chegando mais próximo do nosso tempo. E coisas aí acontecerão. A partir do capítulo 12, ainda tem um capítulo aí, o capítulo 11, que nós vamos analisar um pouco mais a respeito de mais um evento que aconteceu ainda nessas trombetas, que está registrado nos anais da história, nas enciclopédias, e que tem grande influência também na nossa vida até hoje. Tá? Que tem a ver com as duas testemunhas. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a você. Jesus esteja ao seu lado a cada dia, cada momento. É meu sincero desejo de oração, hoje e para sempre. Amém.